Boa noite. Começa agora para todo o Brasil, Direito em Debate. E o nosso programa de hoje, nosso tema, é a memória e o tombamento dos centros de tortura. Uma proposta da OAB Seção do Rio de Janeiro que você vai conhecer melhor no programa de hoje. Veja quem está aqui com a gente. O Dr. Adi Damush, ele que é o presidente da OAB Seção do Rio de Janeiro, e o jornalista Álvaro Caldas, ele que também é professor da PUC, aqui do Rio de Janeiro, ex-preso político e escritor e autor do livro Tirando o Capuz. Antes de começar o debate, a gente vai ver uma entrevista com o presidente da CARJ, Dr. Felipe Santa Cruz, sobre o tema. Confira. A Ordem dos Advogados do Brasil defende a transformação dos centros de tortura em espaços de memória e de cidadania, para que as nossas novas gerações compreendam a dor, a luta e a violência que foram geradas, que foram parte do processo de conquista da democracia. Assim, estaremos permanentemente dando valor à sociedade democrática que estamos construindo. Para isso, não podemos olhar para o passado e fechar os olhos. Temos que jogar luz, temos que jogar transparência naquilo que foi parte da história do nosso país. Bom, antes da gente entrar no debate propriamente dito, eu queria fazer um registro aqui, porque o Dr. Felipe Santa Cruz, que é o presidente da CARJ, aqui no Rio de Janeiro, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, ele não estava falando apenas como espectador. Ele também foi vítima, ele teve um pai que foi sequestrado e, infelizmente, assassinado, né, desaparecido. Então, quando ele fala desse tema, é um tema que lhe é muito caro também. Mas eu queria passar agora para o Dr. Adi. Dr. Adi, a gente teve agora, o mês passado, né, a lembrança do dia 31 de março, do golpe militar de 64. E o nosso tema aqui parece que não está em desuso, né, porque houve, no mínimo, algumas comemorações inusitadas. Né? Houve um avião que ficou circulando, lembrando, na orla do Rio de Janeiro, o golpe de 64, como se fosse uma coisa muito boa para o Brasil. Esses episódios são episódios menores, né? Alguns até risíveis, né? Esse do avião, né? Está mais para o ridículo do que propriamente para algo que choque a população, a sociedade. Acho que ninguém viu isso, né? E são nostálgicos, né? São senhores aí de pijama, né? Na linguagem da caserna, fósforo riscado, né? Que estão aí matando saudades aí com algumas bravatas, né? Com algumas declarações absolutamente estapafúrdias. Eu acho que a gente não deve prestar atenção a eles, não. Não significam mais nada no Brasil. Significariam se o Supremo não tivesse julgado da forma como julgou a lei de anistia, né? Se nós pudéssemos ter esses senhores prestando depoimentos, esclarecendo, né, o que aconteceu, né, quando comandavam esse país via ditadura, né, o papel deles seria mais relevante. Mas hoje são pessoas absolutamente inexpressivas. Jornalista Álvaro, o senhor vivenciou, vamos dizer assim, na pele mesmo o que foram aqueles anos. Como é que o senhor vê a ideia de uma campanha agora para deixar bem claro o que foram essas casas de tortura? Qual o objetivo? Eu acho que nós passamos muito tempo na história brasileira deixando esse grande problema de lado. Quer dizer, as novas gerações conhecem muito pouco do que se passou nos chamados anos de chumbo. Né? Só um minutinho, senhor Álvaro. Gostaria que o senhor falasse um pouco da sua experiência para o telespectador saber o que aconteceu. Sim. A minha experiência, digamos, que foi uma experiência da minha geração, né? Eu sou parte de uma geração que enfrentou a ditadura, que teve seus sonhos, suas ambições, né? Que teve um país que estava no Estado de Direito, tinha um presidente Jean Goulart. De repente vem um golpe em 64 e acaba com todos os nossos sonhos. Impõe tortura, impõe censura, impõe prisão, impõe clandestinidade. Quer dizer, essa geração foi uma geração que resistiu a esse golpe. Claro, com ambições políticas de transformar o Brasil. Então, eu sou parte dessa geração. Acho que pouca gente na minha geração ficou indiferente ao que acontecia. Houve uma turma que foi para a estrada, para o sexo, drogas e rock and roll, e uma turma que foi para a guerrilha, foi para a militância. Então, eu fiz parte da turma que foi para a guerrilha, que foi para a militância. Fui preso em decorrente dessa opção consciente, né? Eu era já jornalista quando fui preso, trabalhava no Jornal do Brasil, era repórter especial lá. Durante algum tempo eu tive uma vida dupla de militante e jornalista, né? Até que esse lance foi quebrado quando houve uma prisão muito
perto de mim, dentro da minha organização, que era o PCBR. Essa prisão me levou à clandestinidade. Eu era casado, tinha 1 filho e meio, minha mulher, a Sueli, estava grávida de uma filha que veio nascer clandestina, a Flávia. A Flávia nasceu clandestina, com a Sueli tendo que mudar o nome para ela nascer. Bom, eu fui preso. E fui levado para onde? Para o DOI-CODE, que era o grande centro de tortura do Rio de Janeiro. O DOI-CODE comandava, aglutinava as outras organizações militares que também participavam da repressão, onde também houve tortura, digamos, mas não com esse sentido centralizador, que foi o DOI-CODE ali na Barão de Mesquita, né, na Tijuca. Esse quartel continua lá. E ele continua, parece que, tendo uma vida normal, como se lá não tivesse sido matado, morrido gente, não tivesse havido tortura, não tivesse havido, né, uma série de crimes que até hoje não foram apurados. Então, a minha militância mais ou menos está relatada num livro que eu fiz, que é o Tirando o Capuz, né, em que eu relato esses fatos, né, na militância, na formação política, na tortura, dou o nome de torturadores, descrevo as instalações do DOI-CODE por dentro, né? Quer dizer, é um testemunho que ficou para a história. Pois é, doutor Adi, qual a importância desses centros estarem carimbados e transparentes para a população? Júnior, a tortura, infelizmente, é uma prática que não foi extinta no Brasil, né? E, aliás, a impunidade dos torturadores do passado, né, dão carta branca aos torturadores do presente. Se hoje nós não torturamos mais, se hoje não se tortura mais presos políticos, né, mas ainda se pratica esse tipo de violência em relação aos chamados presos comuns, normalmente, né, os moradores dos nossos bairros pobres, das nossas favelas, né, negros, né, jovens negros, né, favelados. Né, esses ainda sofrem na pele. Então, o que nós queremos, nós não queremos torturar quem torturou um dia, nós não queremos assassinar quem assassinou, nós não queremos cercear direitos que no passado foram cerceados ao povo brasileiro. O que se quer é a memória, o que se quer é deixar claro que isso uma vez aconteceu aqui no Brasil para que não volte mais a acontecer. As novas gerações, né, sobretudo as novas gerações, precisam saber que um dia, né, um órgão público, um espaço público, né, um quartel, foi utilizado para tortura, foi utilizado para supliciar pessoas por força das suas convicções político-ideológicas. Né? Então, é isso que se quer quando nós lançamos essa campanha. E mais, nós queremos fazer companhia, né? Nós estaríamos em muito boa companhia de países que já fizeram ou estão fazendo, a Argentina, o Chile, o Uruguai, né? Ou seja, todos aqueles espaços, né, que foram utilizados para esse tipo de barbárie, né, eles serem tombados, né, serem centros de memória, né, para que as pessoas saibam o que um dia efetivamente aconteceu em nosso país. Álvaro, quando a gente fala em centro de tortura, a gente sabe da participação de membros das Forças Armadas, das polícias militares, isso vai gerar uma certa oposição desses setores, né? Mesmo os que não participaram daquela época, vão achar isso uma afronta. Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo como uma afronta a nós, quer dizer, não só os que fomos torturados, mas a nós, sociedade brasileira. Quer dizer, é uma afronta que nós tenhamos 50 anos depois do golpe militar, né, mais de 30 depois dessas mortes todas, que esses fatos não sejam conhecidos pela sociedade brasileira. Quer dizer, é uma afronta, quer dizer, para a história do Brasil. Como é que nós vamos contar uma história com mentiras? Vamos deixar nos livros de história mentiras? Quer dizer, episódio que durante muito tempo permaneceu como uma mentira, como se fosse verdade, foi aquele atentado no Rio Centro, aquela bomba que foi colocada por militares do DOI-CODE lá. Né? O IPM, aberto pelo Exército, responsabilizou quem? Grupos de esquerda, como se fossem responsáveis por aquilo. Quer dizer, inocentou um dos militares, foi morto, que a bomba explodiu no colo dele. Isso, 20 anos depois, foi reaberto o inquérito e se apurou a verdade. Não foram punidos, acho que os responsáveis tiveram uma pena lá, uma sentença, mas o principal participante daquela ação, que é hoje coronel do Exército, cujo nome eu esqueci agora, né? Continua trabalhando protegido pela sua corporação.
Então, eu acho que 50 anos depois é uma brincadeira que nós não passemos isso a limpo. Nós temos essa responsabilidade muito grande. A OAB comandando esse processo, entrando nesse processo, dá uma força muito grande a outras instituições, movimentos sociais, que vão procurar a verdade. Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas Direito e Debate volta no instante. Não saia daí.